Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz assim: aos anjos da igreja de Efésio escrever o que diz aquele que segura essa estrela nas suas mãos direita, aquele que anda pelo meio das sete candelabros e de ouro. É nosso Senhor Jesus Cristo, né? A revelação dele, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Apocalipse. E no versículo 2 diz assim: conhece tua obra, teu trabalho e tua paciência, não pode suportar os meus puseste à prova o que se diz apóstolo e não são os achates mentirosos. Tem muitos que não tá na palavra e fala, né? E no versículo 3 diz assim: tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimastes. Jesus está dizendo, né? Prosseguir pelo nome dele, sofrer e não desanimar. Tem que estar sempre atento. E no versículo 4 ele diz assim: mas tenho contra ti que arrefeceste a tua primeiro amor. E no capítulo 5, no versículo 5, no capítulo 2 diz assim: lembraste, pois onde caístes, arrependei-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virarei a ti a renovará teus candelabros do seu lugar, caso não te arrependestes. Tem que se arrepender. E no versículo 6 diz assim: mas isto tem de bem, detestes as obras dos nicolatas, como eu os detesto. E no versículo 7 diz assim: quem tiver ouvido, ouça. Jesus falou muitas vezes isso: quem tiver ouvido, ouça. Que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dará de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. O fruto da vida se acha no paraíso de Deus. E no versículo 8 fala assim: o anjo da igreja de Esmina escreve: eis que diz o primeiro e o último que foi morto retornou à vida. Retornou à vida. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 9 diz assim: eu conheço tua angústia e tua pobreza, ainda que seja rico, e também as difamação daqueles que se dizem judeus e não são, apenas uma sinagoga de Satanás. E no versículo 10 diz assim: nada temos antes que há de sofrer por estes dias. O demônio vai lançar alguns da vós na prisão para por vós a prova. Tirei a tribulação durante 10 dias. Se fiel eu até a morte, e até darei a coroa da vida.
tem que se converter. E no versículo 11 diz assim: quem teve ouvido, ouça, que o Espírito diz à igreja: o vencedor não sofrerá danos alguns da segunda morte. E no versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamos escreve: eis que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E no versículo 13 diz assim: sei onde habitais aonde se acha o trono de Satanás, mas tudo de apegada fermenta ao meu nome. Não regaçaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto, onde o Satanás habita. E no versículo 14 diz assim: todavia tenho alguma coisa contra ti, que tens aí secasses da doutrina de Balaão. Qual é o significado Balaque? E fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne emulada ao ídolo e protapar a imundícia. Eles faziam isso, né? E no versículo 15 diz assim: tens também riqueza de doutrina dos iniquilatas. E no versículo 16 diz assim: arrependei, pois senão virei em breve e ti combaterei contra eles com a espada da minha boca. E no versículo 17 diz assim: quem teve ouvido, ouça, e que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o maná escondido, lhe entregarei uma pedra branca, no qual está escrito um nome, um novo, que ninguém conhece senão aquele que o receber. E no versículo 18 diz assim: o anjo da igreja de Taitira escreve: eis que diz o Filho de Deus, que tem os olhos com chama de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. E no versículo 19 diz assim: conheça a tua obra, teu amor, a tua fidelidade, tua generosidade, tal paciência e persistência às tuas últimas obras, que excede aos primeiros. Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 20 diz assim: mas tendo contra ti que permaneja e Jezebel, pela mulher de que está profetiza, dizendo: meu servo Asenei praticar a início de comer a carne imolada aos ídolos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama, nos dá a palavra e diz que quem tem ouvido, ouça, que a palavra é santa, é nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.